Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou continuar tratando de microserviços e eu vou continuar com o projeto ASP.NET Core Web API, onde nós estamos criando uma API para acessar o MongoDB, criando assim um microserviço. Na semana anterior, nós implementamos o padrão repositório. Nós criamos a interface eProduct Repository e a classe Product Repository que implementa essa interface. A seguir, nós registramos o serviço do repositório no método configure service da classe startup e definimos a string de conexão, o nome do banco de dados e o nome da collection para o MongoDB no arquivo appsettings.json. E nessa aula nós vamos implementar a nossa API Catalog Controller na pasta Controllers do nosso projeto. Essa API é uma ASP.NET Core Web API. E para isso nós vamos expor os serviços que já foram definidos e nós vamos criar os métodos get, post, put e delete e definir esses métodos na nossa API, que é o controlador Catalog Controller. E esses métodos vão expor esses serviços que nós já elencamos para esta API. Então eu vou abrir aqui o nosso projeto com a solução Microservices, a nossa API Catalog API, e aqui na pasta Controller, olha, inicialmente é criado por padrão esse controlador e eu vou remover esse controlador e essa classe também que ele utiliza. Então eu vou clicar com o botão direito aqui, deletar o controlador e a classe também foi removida. Então agora nessa pasta vou selecionar a pasta Controllers, vou no menu Project, vou acionar a opção Add New Item e aqui em ASP.NET Core eu vou selecionar a opção API Controller Empty. Eu vou criar um controlador para minha API vazio, que eu vou chamar de Catalog Controller. Vou clicar em Add e aqui ele já criou o controlador aqui, que é uma classe C#, herda de controller base, está usando o API Controller e tem definido uma rota aqui, padrão API, que eu vou incluir aqui um V1 que representa a versão da nossa API. Então, versão 1 da nossa API. Então eu vou salvar, vou limpar os imports. Então está aqui a nossa API criada. Então a primeira coisa que nós vamos fazer nesta API é injetar o serviço do nosso repositório, definindo aqui a injeção de dependência para a interface eProduct Repository e injetando essa instância aqui numa variável que é do tipo da minha interface. Então aqui eu gostaria de destacar o seguinte: a nossa classe Catalog Controller é uma classe C# que está herdando de controller base. Essa classe ela é a classe ideal para se criar APIs. Ela fornece métodos e propriedades que são úteis para tratar requisições HTTP e ela não dá suporte a views. Então, dentre os recursos que essa classe oferece, podemos destacar os métodos bad request, not found, ok, o try update model async, try validate model, dentre outros. Então, quando eu herdo dessa classe, eu tenho acesso a diversos recursos que nos ajudam a tratar requisições HTTP, que são direcionadas para o desenvolvimento de uma Web API. Além disso, essa classe ela utiliza o atributo API Controller e esse atributo também habilita diversos recursos na nossa API, como por exemplo, ele faz a validação do model state de forma automática, ele faz a inferência de parâmetros do binding source, ele permite acionar automaticamente os erros de validação para o HTTP 400. Utilizando esse atributo, você não é obrigado a definir os atributos from body, from host, from form, from services no corpo dos métodos actions. Então esse atributo ele é muito indicado para ser usado nas APIs. Então ele vai habilitar diversos recursos. Um outro atributo que nós podemos usar aqui é o atributo API Convention Type, definindo as convenções padrões para a minha API. Esse atributo aqui, ele define os tipos de retorno mais comuns e os códigos de status retornados por tipo action específico para todos os métodos actions da API. Ele é um substituto ao atributo produces response type, que é usado para decorar métodos actions. O produces response type, ele geralmente é usado em métodos actions. Esse eu posso usar em método actions e posso usar a nível
nível de controller. Usando a nível de controller, ele vai definir os tipos de retorno de código de status para todos os métodos actions. E o produce response type, ele vai definir os tipos de retorno e o código de status retornado por método action específico. Isso é utilizado para enriquecer a documentação da API com os tipos de retornos esperados. Eu não vou usar o API Convention Type, eu vou usar o Produce Response Type nessa API aqui. Então agora eu vou definir a injeção do repositório no nosso construtor. Voltando aqui à nossa API, então eu vou criar um construtor. Aqui eu vou definir um private read only e product repository, que eu vou chamar underline repository. Então vou ter que incluir uma referência aqui, ó, ao meu repositório, e aqui eu vou injetar no construtor, vou chamar de repository e vou atribuir a minha variável que é do tipo repositório. Pronto, com isso agora eu tenho acesso a uma instância de um repositório aonde eu vou poder realizar aqui todas as operações com a minha API. Então a seguir eu vou definir e mostrar aqui o código usado na implementação de todos os métodos actions da nossa API. Então o primeiro que eu vou mostrar vai ser o getProducts, que retorna uma lista de produtos. Então eu vou usar o atributo Produce Response Type, definindo aqui o status code esperados de retorno. Neste caso eu nem precisaria definir esse atributo aqui, porque o framework já iria inferir esse tipo de retorno. Mas eu estou fazendo isso para deixar bem explícito aqui. Então vamos voltar aqui à nossa API e vamos definir esse método que é um HTTP-GET. Então aqui eu vou precisar referenciar várias coisas, ó. O System Collection Generic, para enumerable, a minha entidade product, o status code está no namespace Microsoft ASP.NET Core HTTP. Aqui eu preciso incluir aqui uma referência ao System Trading Tasks. Então eu estou definindo métodos assíncronos, né? Estou usando o tipo de retorno Action Result, e aqui, ó, esse OK aqui é um recurso que vem lá da classe Controller Base. Então aqui eu estou indo lá no meu repositório retornando uma lista de produtos. O próximo método action vai ser o método getProductById, onde eu vou definir dois tipos de retornos esperados, o 404 e o 200. Aqui eu preciso especificar os dois. Eu tenho um not found aqui, que é o 404, e o OK aqui, que é o código de status 200. Aqui eu estou passando um ID, que é uma string, né? Esse é o Object ID do MongoDB. Ele vai lá no meu repositório e retorna um produto, verifica se ele não é nulo e retorna um produto. Aqui eu estou usando a sintaxe que está disponível a partir da versão 7 da linguagem C#. Em vez de eu colocar aqui product igual a null, eu posso usar isNull. A partir do C# 7 você pode usar essa sintaxe aqui. Então vamos voltar aqui ao nossa API e vamos implementar esse método aqui, que é o getProductById. Então aqui, ó, eu poderia fazer assim. Geralmente você vai encontrar isso aqui, né? Product igual a null, mas a partir do C# 7 você pode usar isNull ou isNotNull, se for o caso. Aqui seria só, eu verifico se ele é nulo, retorno not found, se não retorna o produto. O próximo método vai ser o getProductByCategory, onde eu vou passar uma categoria, ele vai me retornar uma lista de produtos para aquela categoria. Aqui eu estou definindo uma rota específica para esse método action. Eu tenho que formar a categoria. A action é a getProductByCategory. Então eu estou verificando aqui se category é null, se for eu dou um bad request. Caso contrário, eu acesso e retorno a lista de produtos para essa categoria. Então na nossa API, vamos definir esse método action. Vou colocar aqui para baixo. Então eu tenho uma rota específica aqui, estou nomeando aqui, e aqui no getProductByCategory eu verifico se a categoria é válido, né? Se ele for válido, eu retorno os produtos, ó, um enumerable de product. O próximo é o createProduct, onde eu vou receber um objeto product com os dados que eu quero incluir, vou verificar se é null e vou chamar o método do repositório createProduct e vou incluir esse produto lá no MongoDB. E aqui eu estou gerando um createAtHold, retornando aqui o produto incluído. Então, retornando a nossa API, createProduct recebe um objeto do tipo product que eu quero incluir. Aqui eu verifico se ele é válido e uso o método do repositório e retorno aqui, ó, o getProduct aqui, ó, está nomeado aqui, tá? Para você retornar ele pelo ID, ó. A seguir nós temos o método updateProduct. Aqui eu estou mostrando uma opção que nós temos de poder usar a API Convention Method para definir os tipos de retorno e o código de status
de maneira específica para o método action. Aí no caso, ó, eu estou informando que eu estou definindo as convenções padrões para o método put. Como eu estou usando o produces response aqui, eu não preciso usar esse aqui. Ou poderia usar ou produces response type ou API convention method. Eu estou usando o produces response type. Então aqui eu estou recebendo um objeto do tipo product com os dados que eu quero atualizar e estou usando o método update product do repositório e atualizando e retornando um OK aqui. Então na nossa API isso vai ficar definido da seguinte forma. Ó. O código de status esperado, isso aqui vai ser visível quando eu mostrar a documentação do Swagger da API, né? Então, o update product, recebo o produto e atualizo. E o último é o delete product by ID, onde eu recebo o ID e deleto o produto. Então, aqui na nossa API, HTTP delete, eu estou definindo aqui um tamanho de 24, né? Porque esse ID aqui, aquele objeto ID, é o tipo Bonson do MongoDB. Estou nomeando aqui delete product. Estou recebendo o ID e estou deletando. Então, dessa forma, eu tenho definido aqui todos os métodos actions para minha API. E se eu executar aqui, ó, eu vou definir catálogo API. Se eu executar, nós vamos ver aqui, ele vai abrir aqui o acesso à API. Nós vamos ver a documentação do Swagger. Ó, ele está usando a interface do Swagger. Ó. Então, aqueles produces type que a gente utilizou vai ser visível aqui. Ó. Vamos ver API catálogo. Eu não posso testar a API ainda, porque eu preciso levantar um container do MongoDB. Né? Catálogo, a resposta 200. O post, ó, 200 e 400, o bad request que nós definimos. O put, 200 e 400 é o bad request. O get by ID, o 200 e o not found. Então aquele produces response type define esses códigos de resposta. O delete 200 e o get product by category, o 200 e o 400, que é o bad request. Então dessa forma nós já temos aqui a nossa API pronta e agora nós vamos, na próxima semana, usar os recursos do Docker. Vamos criar um container com a nossa API, vamos criar um container com o MongoDB e nós vamos usar o Docker Compose para orquestrar esses containers e a nossa API vai poder acessar e realizar as operações em produtos. Né? E nós podemos receber requisições, no nosso caso nós vamos fazer testes usando o Swagger, nós poderíamos usar um navegador ou qualquer outro cliente. Então isso nós vamos fazer na semana que vem.